Então, voltando aqui para os nossos comandos básicos. Então, nós já criamos a base de dados, né, que seria o create table. Só que nós vimos que no SQLite 3, nós utilizamos o código SQLite e o nome da base, né? Então, nós não precisamos digitar create table, igual em alguns outros bancos de dados. Agora, nós vamos criar a tabela, e o código é exatamente esse, create table. Então, vamos lá conferir qual que é a sintaxe para criar uma tabela. Então, vamos digitar create. Percebe que no DB Browser, o editor já prevê qual a palavra que nós devemos escrever, qual o código, e autocompleta para a gente. Então, ele é bastante intuitivo de usar. Para utilizar a sugestão que ele coloca, basta apertar Tab. Então, apertando o Tab, ele já autocompleta para nós. Create, em seguida Table. Agora, nós vamos dar um nome para essa tabela. Vou colocar aqui como exemplo, clientes. E o próximo passo é definir os campos ou os atributos dessa tabela clientes. Então, vamos dar um espaço, inserir parênteses, e aqui nós vamos inserir o primeiro campo. Então, vamos colocar um campo para ID, né, que será também a chave primária. Nós vimos que toda tabela necessita ter uma chave única, uma chave primária. Então, ID será do tipo inteiro, integer. Nós sempre utilizamos chaves primárias como integer. Você pode colocar também o tipo numeric. Em seguida, nós vamos definir que esse ID será a chave primária da tabela. Para isso, nós temos que digitar primary key. Então, feito isso, nós já estamos definindo o campo ID como chave primária. Nós vamos ainda colocar mais uma característica deste campo, que será o auto-incremente. O auto-incremente ele vai automaticamente gerar o número para a chave primária. Ou seja, nós não precisaremos, na hora de inserir os dados, definir qual que será aquele número. Automaticamente ele vai criar um número sequencial. Muito bem, o próximo campo, vou aqui inserir uma vírgula e colocar o nome do próximo campo, que será nome. O nome do cliente será do tipo text ou texto. Vamos ainda inserir uma vírgula e colocar mais um campo, que é tel, de telefone. E o telefone, eu vou definir ele aqui como numeric. Em seguida, fechar parênteses. Muito bem. Então, eu estou criando uma tabela clientes, chamada clientes, que vai ter um campo ID, chave primária, do tipo inteiro e auto-incrementado. Ele também vai ter um nome, que será do tipo texto, e o campo tel, de telefone, será numeric. Muito bem, agora para executar esse código, nós podemos vir até o botão de play ou utilizar o atalho Ctrl+R. Então vamos clicar. E o DB Browser já retorna para a gente algumas informações, falando que a execução foi finalizada sem erros. E aqui ao lado também fica um histórico de todos os nossos comandos que nós colocamos. Bom, então se o nosso comando foi executado sem erros, significa que a tabela foi criada com sucesso. Para visualizar os dados dessa tabela, nós iremos utilizar o select. Então vou aqui apagar todo esse código que nós criamos, já foi executado.
e digitar select. Em seguida, asteriscos, que significa tudo. Então, nós estamos fazendo uma consulta, nós queremos trazer todos os dados. From significa a origem. Tabela clientes. Então, este comando está solicitando todos os dados da tabela cliente que já foram cadastrados. E se nós executarmos, nós vamos ver que nada é retornado aqui embaixo. Justamente porque nós não inserimos ainda nenhum dado na tabela clientes. Então agora nós vamos inserir aqui alguns dados. Então aqui nós começamos a utilizar os comandos de manipulação de dados, que é o insert, update e delete. Vamos utilizar o insert para colocar dados na tabela. Então vamos apagar o comando select e inserir insert. Em seguida, into, que significa dentro da tabela clientes. Então, insert into clientes. Em seguida, vamos dar um espaço, abrir parênteses e colocar quais são os campos que nós queremos inserir dados nele. Ou seja, quais atributos nós iremos inserir dados. Então, eu não preciso colocar aqui ID, porque nós já definimos que ID é auto-incrementado. Ou seja, ele se incrementa automaticamente. Então, nós vamos inserir nome e também o campo telefone, que foram os dois campos que nós criamos. Em seguida, vamos dar um espaço e digitar values, porque agora nós vamos colocar os valores que nós vamos inserir nesses campos. Novamente, abrir parênteses e agora nós vamos colocar para nome. Vou colocar aqui meu nome, Wellington. E o telefone, colocar aqui um número qualquer. E em seguida fechar parênteses. Pessoal, percebe aqui que para o campo de nome, eu inseri o dado entre aspas. E para o telefone, eu coloquei apenas o número, sem aspas. Isso porque existem regras quando nós vamos trabalhar com SQL. Então, se eu definir o campo nome como tipo text, como tipo texto, eu obrigatoriamente tenho que inserir aspas toda vez que eu for inserir um dado nesse campo. Já o tipo numeric, nós não precisamos colocar aspas, basta apenas colocar o número, ok? Então, nós montamos aqui a instrução, vamos executar. Novamente, a execução foi finalizada sem erros. Isso significa que agora nós temos dados dentro da nossa tabela. Então, vamos consultar. Select tudo from clientes. Veja então que nós já temos um registro e foi criado automaticamente o ID 1. Bom, e seguindo aqui os comandos de estruturação, nós temos o alter table, que é para modificar uma tabela. Então vamos modificar a nossa tabela cliente. Então nós definimos cliente com 3 campos: ID, nome e telefone. Vamos supor que eu queira acrescentar mais um campo a essa tabela, que é o campo de cidade. Agora eu quero colocar a cidade do cliente. Então vamos inserir alter table. Em seguida, nós temos que colocar o nome da tabela que nós vamos alterar. Então nós criamos apenas uma tabela, que é a tabela clientes. Em seguida, temos que inserir o tipo de alteração, que será adicionar uma coluna, adicionar um campo. Então o código fica add
column. Próximo passo, o nome do campo. Vamos adicionar o campo cidade. E o tipo do campo, que será text, do tipo texto. Então essa é a sintaxe para nós adicionarmos um novo campo na tabela. Bom, então vamos executar. E o código foi finalizado sem erros. Então novamente, executando o select na tabela clientes. Agora nós vemos que o campo cidade foi inserido. Então vamos inserir um registro, só que dessa vez nós vamos colocar a cidade. Para inserir, nós vamos utilizar insert into clientes. Temos que colocar os campos. Então agora será campo nome, telefone e campo cidade. Em seguida, values, e definir quais serão os valores. Então vamos colocar aqui o Lucas, colocar aqui um número de telefone qualquer, e o campo cidade, que tem que ser entre parênteses, porque nós definimos ele como text. Então, Lucas é da cidade de São Paulo. Fechamos então parênteses e vamos executar. Muito bem. Novamente, executando o select. Agora nós temos dois registros na tabela. E o segundo registro recebeu a cidade.